Eu quero falar com você sobre a fé e a melancolia. A fé e o melancólico. O que significa o melancólico e por que nós vamos falar sobre esse assunto aqui agora? É importante todos entenderem, não só aqueles que são melancólicos, porque se você não é melancólico, provavelmente você lida com algum melancólico na sua vida, né? Na sua família, no seu trabalho, no seu convívio. É impossível você não lidar com pessoas melancólicas, já que elas são aí, em média, segundo algumas estimativas, 25% da população. Então, uma em cada 4 pessoas. Muito bem. Por que eu vou falar sobre isso e por que é importante você saber? Quando a gente fala da pessoa melancólica, e eu não vou falar aqui, por favor, você melancólico, a gente tem que sempre avisar o melancólico que não é para atacá-lo, senão ele vai pensar que nós estamos criticando ele, atacando ele. A intenção não é atacar o melancólico, é para ajudar tanto o melancólico quanto quem convive com ele. Então eu estou ajudando você, melancólico, porque eu estou falando da sua realidade para as pessoas que convivem com você também, que estão assistindo. E você também se conhecer um pouquinho melhor. O que é importante? Quando a gente fala da pessoa melancólica, a gente está falando de uma pessoa que tende a ser mais sensível. A pessoa ela tende a ser mais sensível, ela, contrária de insensível, contrário de ser uma pessoa mais social, falante, aberta e tal, que gosta de interagir com as pessoas, ela é mais reflexiva, ela é mais introspectiva, mais fechada para dentro de si e, portanto, muito mais afetada pelas suas emoções, especialmente as emoções negativas. O melancólico, ele tende a supervalorizar, ele tende a absorver como uma esponja as emoções negativas do que as positivas. E por isso ele tem uma inclinação ao pessimismo. O melancólico ele tende a ser muito pessimista, muito negativo com respeito à sua própria vida, com respeito aos outros, com respeito ao mundo em geral, e, portanto, ele também pode transparecer muito crítico. Ele gosta de apontar o que não está de acordo com o que ele acha que deveria ser. Agora você imagina, né? Como deve ser difícil para uma pessoa que tem esse temperamento, porque nós estamos falando aqui basicamente de um temperamento, como deve ser difícil para essa pessoa viver num mundo que é imperfeito, um mundo onde as pessoas muitas vezes atropelam o sentimento das outras, não estão nem aí para as outras, se elas estão agradando, desagradando, viver em um mundo que não está nem aí para os sentimentos da maioria. Deve ser muito, muito difícil para o melancólico viver. Então, por que isso é importante você saber e o que a fé diz respeito a isso? O que a fé pode fazer para ajudar o melancólico? Ajudar você que tem a inclinação aos sentimentos, à sensibilidade. Nós vamos saber, vamos aprender isso aqui hoje. Porque, primeiro, você precisa entender que, se por um lado o melancólico ele é uma pessoa excelente para cuidar, porque ela é uma pessoa mais sensível, ele é uma pessoa excelente para trabalhar em qualquer área que você precisa de uma pessoa sensível, uma pessoa detalhista, uma pessoa atenciosa. Então, eles são excelentes profissionais para esses tipos de trabalho. O contato humano, o cuidado humano, são excelentes. Se por um lado eles têm características que podem positivamente afetá-los, podem positivamente contribuir para suas vidas, até mesmo profissionalmente. Por exemplo, muitos artistas são sensíveis, muitos artistas, por darem as emoções, por estarem trabalhando com as emoções, são muito sensíveis também. Se por um lado eles têm essa qualidade, por outro lado, eles têm uma grande dificuldade, maior, eu diria, do que as outras pessoas. Porque, por serem muito sensíveis às emoções, então eles são muito afetados pelo que alguém fala, afetados, por exemplo, se alguém
não lhe dá o tratamento esperado. A pessoa, às vezes, por ela ser muito sensível, ela espera que os outros também vão ser sensíveis. Então, se ela está assim, passando um momento difícil, e o rosto dela está expressando que ela está passando por um momento difícil, mas é difícil porque o melancólico, ele normalmente tem o rosto um pouco tristinho, né? Então, mas se ele está um pouquinho mais tristinho do que o normal, ele espera que as pessoas vão notar que ele está triste e vão perguntar: como é que você está? Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Senta aqui, me fala o que aconteceu. Eles esperam isso das pessoas. E como a maioria das pessoas não tem essa mesma sensibilidade dele, então as pessoas passam, né, batido. Não atentam para o que está acontecendo com a pessoa melancólica. E aí ela fica com mágoa, ela fica triste, ela guarda aquilo. O melancólico, ele tem uma extrema facilidade de guardar as coisas. E o hard drive do melancólico tem muita capacidade, porque ele guarda coisas lá de trás, ele guarda coisas que a gente já esqueceu, coisas que a gente não lembra mais, ninguém lembra mais, ninguém envolvido lembra, mas ele não esqueceu, ela não esqueceu, porque ela guarda por causa das suas emoções, e a emoção está fortemente relacionada à memória, não é? A gente lembra aquilo que a gente sentiu fortemente, então ele guarda tudo. E aí que as pessoas têm a tendência a guardar mágoas. Não, você falou isso, eu não esqueço o que você fez e tal. Você não se importou quando eu estava doente. Quando eu faltei no trabalho, você não me ligou. Né? Você não me ligou porque eu faltei. E depois que eu voltei, você nem perguntou se eu estava melhor. Desculpe, eu não estou aqui diminuindo, repito, não estou aqui fazendo graça do melancólico. Eu estou fazendo aqui uma exposição para você entender o que acontece. Tá? Então, é muito sensível emocionalmente, tende a ser muito perfeccionista, então se cobra muito, a pessoa se cobra, ela tende a atrasar muito as suas tarefas, porque ela é muito exigente com ela mesma, assim como ela é com os outros, ela também é exigente com ela mesma, ela atrasa muito, ela fica procrastinando. O melancólico, por já ter uma dificuldade natural de socializar, de lidar com outras pessoas, ele prefere se isolar. O melancólico, ele tem muita tendência ao isolamento. Então ele fica na dele. Às vezes você chama o melancólico para sair, para estar com outras pessoas, para estar num grupo e tal, para alguma atividade em grupo, onde há outras pessoas, o melancólico, ele fica ali, sabe, com cuidado, fica ali observando, fica filmando, muito cuidado com as palavras dele e tal, fica incomodado naquele ambiente social. Então, isso faz com que, às vezes, ele tenha muita dificuldade de formar amizade, muita dificuldade de formar relacionamentos, e isso atrapalha, não é? O convívio, atrapalha no trabalho, porque a pessoa acaba sendo assim um pouco, como eu posso dizer, ela passa a ser um pouco inconveniente. Por que ela é inconveniente? Quando você está no ambiente social, o que você quer ser? Você quer ser agradável. Não é? Se você quer que as pessoas se sintam bem na sua presença, você quer ser agradável. E o melancólico, sem querer, ele acaba sendo desagradável. Porque, pelos motivos que eu falei, às vezes é muito crítico, às vezes muito sensível, não fala o que está pensando, e ele causa uma situação de constrangimento nas outras pessoas. Então, quando essas pessoas percebem esse comportamento do melancólico, o que eles vão fazer da próxima vez? No próximo almoço, na próxima reunião da empresa, na próxima reunião do grupo, da equipe, o que eles vão fazer? Eles vão tentar evitar chamar essa pessoa. E não é porque não gostam dela, não é pessoal, às vezes é uma pessoa maravilhosa, mas é porque ela constrange os outros. Não é porque ela quer, é porque ela se entrega muito aos seus sentimentos. Esse é o grande problema da pessoa. E outra coisa com respeito ao melancólico, não tente mexer no queijo dele.
que eu quero dizer com isso? O melancólico, ele não lida muito bem com as mudanças. Se muda alguma coisa, se mexe nas coisas do jeito que estão, ele logo, não, por que está fazendo isso? Mas sempre foi assim e tal, não me consultaram. Então, qualquer mudançazinha, ele já... Porque ele tende a ficar mais confortável no mesmo. Ele não quer incômodo. Então, é muito, muito difícil trabalhar com uma pessoa assim, é muito difícil você viver, conviver, morar, ter relacionamento com uma pessoa assim. É muito difícil. Veja só o que o texto sagrado diz. Olha só. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse assim: não estais limitados em nós, mas estais limitados nos vossos próprios afetos. Quer dizer, as nossas emoções podem nos limitar. Elas nos limitam. Como o melancólico é limitado pelas suas emoções. Não é só o melancólico aqui. Isso aqui, as emoções afetam todos, 100% dos seres humanos. Mas afetam muito mais, de uma maneira específica, a pessoa que é melancólica. Então a palavra de Deus, né, já que Deus nos criou com temperamentos diferentes e coisas boas e ruins sobre cada temperamento, ele também nos dá a inteligência e a fé para nós sabermos lidar com isso. Se você é uma pessoa melancólica, muito inclinada ao sentimento, você tem que ter consciência que você tem essa inclinação. E quando nós temos uma inclinação na vida, pense no seu corpo. Se você está inclinado, se você está se inclinando para um lado, você acha que você vai cair, o que você faz? Você logo muda a posição do seu pé, da sua perna, para você apoiar o lado para onde você está caindo, para você não cair. Você logo endireita o seu corpo. Se um prédio está se inclinando, então o engenheiro vai ter que colocar lá uma escora, vai ter que fazer algum tipo de trabalho para puxar o prédio de volta para a sua posição reta, para ele não causar um peso para um lado que ele vai cair. Da mesma forma, se nós temos uma inclinação a nos entregar, a sermos afetados pelos nossos sentimentos, nós temos que nos puxar para o outro lado, que é o lado da razão. Se por um lado eu tenho sentimento, em um extremo eu tenho sentimento, do outro lado eu tenho a razão. Eu tenho que agir de forma racional e colocar os meus sentimentos debaixo da minha razão, debaixo da minha fé, debaixo daquilo que eu sei como fato. Eu tenho que descartar. E eu tive que aprender a fazer isso porque eu tenho um lado, uma tendência à melancolia. Por isso eu tive problemas no meu casamento, quando a Cristiane reclamava, quando ela falava alguma coisa que eu não gostava, eu fechava a cara para ela, que é outro comportamento do melancólico, eu fechava a cara para ela, ficava em silêncio por dias com ela. Não é? Eu tive que aprender a fazer isso e falar, não, eu não vou mais ser vítima dos meus sentimentos. Então eu tive que aprender a desenvolver mecanismos para lidar com isso. Não vou mais dormir brigado, não vou mais ficar com um sentimento guardado dentro, ruminando dentro de mim. Se tem um problema com a minha esposa, eu vou sentar com ela logo e vou falar com ela, vou sentir o desconforto de uma vez. Prefiro um desconforto agora do que desconforto por 3 dias. Então, eu tive que lidar com essa inclinação minha, me puxando para a razão, para o outro lado. E você pode fazer isso. A palavra de Deus nos ensina. Não estáis limitados em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Em outras palavras, Paulo estava falando aqui o seguinte, olha, o problema de vocês não sou eu não, viu? O problema de vocês é vocês mesmos. Esse é o problema de vocês. E é isso que o melancólico tem que entender. O melancólico, ele tende a pensar que o mundo é o problema. Todo mundo é errado, todo mundo é um problema, mas ele não olha para si. E a palavra de Deus está dizendo assim, ó, o problema está dentro de você. Você está sendo vítima dos seus próprios sentimentos, é o que diz aí a palavra. 2 Coríntios 6:12. Vós não estáis limitados em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Quer dizer, os seus afetos, os seus sentimentos que te limitam. Então, se você quiser vencer os seus sentimentos, o que você tem que fazer? Colocar a tua cabeça na palavra de Deus, a razão.
Quando você se apoia na palavra, a palavra te dá racionalidade. A palavra te dá força para você vencer os seus sentimentos. E aí você vai em frente e você não se torna mais vítima dessa melancolia que tanto te faz mal. Aprenda isso. E se você quiser ser mais forte na fé, invista na palavra de Deus. Invista em conhecer e se entregar à palavra de Deus e não se entregar aos seus sentimentos. E se você não é melancólico, mas você lida com uma pessoa assim, meu caro, a única coisa que eu posso recomendar a você é muita paciência, compreensão, porque não é sobre você e tampouco eles não fazem intencionalmente. Eles precisam de oração, paciência, porque o inimigo não é você, o inimigo está dentro deles. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.